Opa, tô de volta e eu vim informar que eu tô atualizando um treinamento que eu tenho lá na Udemy. E é um treinamento que mistura eletrônica com programação de microcontroladores, com muitos outros conceitos, como por exemplo o protocolo Modbus RTU, RS232, ESP32, programação do microcontrolador ESP32. Enfim, é um treinamento que, ao término desse treinamento, você consegue, dependendo do que você conseguiu aprender, você consegue montar um dashboard e hospedar ele em um domínio. E esse dashboard pode receber dados de dispositivos que você montou na sua bancada ou que você tem para vender para alguém. E dependendo de como você encara o treinamento, os conceitos que eu compartilho lá, você pode até transformar os teus devices em bancada em coisas comerciais que você pode produzir em massa e vender por aí. Tá? Então, o que é essa atualização que eu estou fazendo? Eu vou contar uma história rápida para vocês aqui. Deixa eu colocar no ar aqui a imagem da Udemy. Deixa eu tirar a câmera daqui. Esse aqui é o treinamento que está na Udemy, tá? Então ele diz aqui, ó, é um treinamento sobre o ASP32, 8266, back-end, front-end e juntando isso tudo. Bom, o ESP32 é um microcontrolador, ele envolve eletrônica, para você poder usar ele envolve algum conhecimento de eletrônica, o ESP32 é a mesma coisa. Tá? E o protocolo Modbus RTU é utilizado, eu utilizo ele porque ele vem dentro do medidor de energia que eu utilizei para demonstrar os conceitos aqui no treinamento. Então, quando você se matricula aqui, você vai ouvir uma história que eu conto lá de como eu cheguei a isso, né? Como é que eu consegui, porque eu nunca programei para web. Toda a minha carreira profissional sempre foi mexendo com eletrônica, com microcontroladores. Aí nunca me passou pela cabeça que um dia eu tivesse que desenvolver código para web, né? Mas eu tive um monte de dificuldades aí pelo caminho para poder pegar um medidor, fazer as leituras da minha rede elétrica e mandar isso para a internet, um local onde eu pudesse abrir a qualquer momento, em qualquer lugar. Tive muita dificuldade, né? Procurei ajuda durante muito tempo e não consegui, não consegui. As pessoas que me ajudavam sempre tinham, eu não sei se era limitação, não sei se faltava boa vontade, mas eles não compartilhavam o conhecimento que eu precisava. Então eu resolvi topar a briga e fui aprender isso aí e cheguei a esse tipo de coisa que vocês estão vendo aí, ó. Tá? É um dashboard que tem aqui, ó, medidas onde você vê todos os dados que seus medidores enviaram. Pode ser medidores ou pode ser sensores e coisas que vão pelo mundo afora aí, qualquer tipo de device que você monte numa bancada que consiga enviar dados para esse domínio aqui, ó, que é o meu, nesse caso, tá perfeito. Tá? E esse treinamento vai dar base para que você coloque qualquer device desse na internet. Isso aí não tenho dúvida. Eu tenho aqui a administração, onde eu consigo deletar devices, incluir devices, imagens e uma série de outras coisas. Tem o login, tem o cadastro para novos usuários, né, onde você cadastra o device. E o melhor de tudo, né, esse dashboard, ele pode ser usado por várias pessoas. Quando você tem um device aqui e você vai cadastrar ele, criou o cadastro, ele te dá um número, uma identificação para o teu device. Você grava esse número dentro do device. Claro, isso aqui foi feito para técnicos, né? Para pessoas que estão aprendendo, que tem uma bancada para trabalhar. Você grava isso dentro do device. Uma vez que você gravou e apontou para o lugar certo, o teu device começa a enviar dados para cá. Através desse identificador que você obteve na hora de fazer o cadastro. A chave do seu cadastro é o e-mail e a chave do seu device é o ID. Se eu entrar aqui com outro e-mail, eu não vejo os seus devices, né? Nem os seus, nem as coisas que você colocou aqui. Só você vai ver. Tá? Isso tudo eu utilizei aqui, sistemas de segurança próprio da web, não está dentro da aplicação. Esses sistemas eles estão na internet, você só acessa eles. Então não é coisa que eu criei aqui que vai levantar dúvidas com relação à segurança, não. É coisas que estão aí e já são bastante usadas aí por
por muita gente. Bom, vamos lá. Então, esse aqui é o dashboard que foi criado, né? O que eu tento passar no treinamento. Eu tenho certeza que se você tiver uma média dedicação ao que eu passei aí, ao que eu compartilhei, você consegue montar isso para você, publicar direitinho, conforme está aí no treinamento. Bom, o medidor que eu usei nesse conceito aí, para provar os conceitos desse treinamento, ele é um medidor da China. Tá? Ele tem um rádio Wi-Fi, ele tem uma interface Modbus, ele envia os dados que ele está lendo da rede elétrica via protocolo Modbus RTU. Você pode ler esse protocolo através de uma aplicação que você cria dentro do seu microcontrolador, ou você pode usar um dashboard já pronto na internet aí, que consiga já pegar essas coisas via protocolo Modbus RTU, né? Mas sempre vai ter algum desenvolvimento envolvido aí, para você fazer a ponte entre um lugar e outro. Tá? Então, nesse treinamento, eu mostro como desenvolver um protocolo Modbus RTU dentro do ESP32, dentro do 8266, usando junto para auxiliar tudo isso um Arduino, ok? Então, tem bastante conteúdo aí dentro, para quem está começando principalmente, porque o nível, volto a insistir, é nível básico, ok? Bom, problema. Esse medidor, você já não encontra ele aí nem na China. Tá? O fabricante já atualizou, já é uma coisa diferente. E para quem está aprendendo, né, cara, você aprende com um determinado device. Aí amanhã você já não encontra ele no mercado. Encontra um outro modelo que tem diferenças. Você vai ter que aprender essas diferenças. Vai ter que adaptar o código que você escreveu a essas novas diferenças. Isso aí pode ser um desmotivador, principalmente para quem está começando. Eu acho que isso não é legal. Eu já passei por muitos problemas devido a isso aí, né? E você perde, às vezes, muito tempo tentando se atualizar para poder manter o que você já fez funcionando. Não é legal. Né? Então, qual foi a ideia, principalmente? Por causa disso e por causa de um outro fator que eu vou dizer já já. Qual foi a ideia? Foi desenvolver um medidor em bancada. Tá? O medidor de energia, eu estou desenvolvendo ele na bancada para poder usar ele dentro dessa dashboard. Bom, esse medidor é um medidor comum, um medidor simples, tá? Ele funciona, vai funcionar bem, mas é um medidor simples. E eu tenho até alternativas aqui para quem não quer para quem não quer ter o trabalho de montar o medidor, apenas entender como é que ele funciona. Por quê? Você não consegue montar uma coisa legal sem entender como é que funciona. É a mesma coisa, de usar a roda e não saber como construí-la. Se a roda que você tem quebrar, danou-se, né? Você não tem mais como se movimentar. Então, a ideia é compartilhar tudo que eu estou fazendo, eu estou gravando os vídeos devagarinho, pouco a pouco, para que esse treinamento tenha uma nova sessão que é montando o seu próprio medidor. Tá? Agora, entender como o medidor funciona exige um conhecimento de matemática bem avançada. E isso também não é legal para quem está começando. A nível básico, não tem sentido você falar em matemática avançada. Então, o que, que acontece? Eu, nos meus treinamentos, né, nas aulas que eu assisto, nos professores com os quais eu sintonizo, eu aprendi uma técnica para você entender como funciona um medidor de energia através das formas de ondas da rede elétrica. Tá? As formas de ondas contêm todos os dados que são necessários para você entender como funciona o medidor de energia. E por isso eu estou montando esse treinamento, porque através das formas de onda, a matemática se torna um pouco elementar, bastante elementar, não tem nada de complexo, tá? E você consegue chegar a um resultado muito legal. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como é que é isso na prática. Aí no YouTube eu tenho aí um vídeo que eu mostrei como fazer o que eu vou dar continuidade aqui agora, só que usando um simulador, que é o PSpice da Texas, né? E aqui eu estou usando instrumentos de bancada. Vocês estão vendo aí a imagem do meu osciloscópio, ok? Ele está com os dois canais ativados aí, ó, vocês podem ver aqui em cima o canal 1. Ele está com 1 volt por divisão, que é o amarelo. O canal azul é o 2, está com 2,5 volts por divisão. Então eu estou com um medidor, um gerador de sinais aqui, né? Ele está tá para modo senoidal e com frequência de 0 Hz.
Então, de cara, eu já vou pegar aqui o canal 1, que é esse amarelinho aqui, ó, e vou botar aqui uma frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica. Ah, então tá aqui, ó, 60 Hz de frequência. Então eu vou dizer que, vamos dizer que esse amarelo aqui seja a minha tensão, a minha corrente, tanto faz. Depois a gente define quem vai ser ele. Ok? Então tá aí uma senoide de 60 Hz com 5 volts de pico a pico, tá? Você pode muito bem dizer que isso aqui é a saída do teu transformador de corrente. Tá? O transformador de corrente ele tem na saída uma corrente proporcional à corrente no primário, tá? E você, através de um divisor resistivo, você consegue passar o valor da saída dele para 5 volts. Muitos transformadores de corrente já vêm com um nível bem baixinho na saída. É só você criar suas adaptações para chegar ao nível que você quer. Então eu posso dizer que essa linha amarela aí, essa onda senoide amarela, é a saída do meu transformador de corrente. Ok? Eu tenho uma forma de onda aí, que é a corrente que circula nele, é proporcional à corrente que circula lá no primário dele. Tá? E eles estão com, com fase iguais, então não há defasagem. Tá? Bom, eu preciso também, para o meu medidor funcionar, de uma outra forma de onda, que é a tensão da minha rede elétrica. E é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou colocar isso aqui na minha linha azul. Vou colocar aqui uma frequência de 60 Hz. Tá? Então eu tenho aí uma forma de onda, uma senoide para minha tensão, uma forma de onda para mim, uma senoide para minha corrente. Tenho as duas representações aí e vocês podem ver que elas estão em fase, né? Olha, se eu olhar para esse ponto aqui, ó, tanto a corrente quanto a tensão, elas começam no mesmo ponto, chegam a zero no mesmo ponto e fecham o ciclo no mesmo ponto. Sobem de forma linear, tanto uma quanto a outra. Então, elas estão em fase. Com isso, lá no vídeo que eu mostrei para vocês, utilizando o simulador, vocês podem ver lá que isso aí corresponde a um circuito puramente resistivo. Tá? É um circuito que tem uma fonte AC de tensão e um resistor, mais nada. Né? Num circuito como esse, tanto a corrente quanto a tensão vão estar em fase. Elas não estão defasadas. Tá? Então, se eu abrir aqui o menu do meu osciloscópio agora, eu posso ver aqui, ó, que eu tenho diversas informações aí, não é? Eu tenho aqui, ó, a voltagem máxima para o lado positivo, a voltagem mínima, que é o pico do lado negativo. Eu tenho aqui, ó, a voltagem média dessa senoide. Eu tenho aqui a voltagem RMS. Eu tenho a voltagem de pico a pico, a voltagem de pico. Eu tenho a frequência. Eu tenho o tamanho desse ciclo aí. Né? Um ciclo dessa senoide mede 16,6 milissegundos. E assim vai, tem essas informações todas aí. E olhando o vídeo que já está lá no canal, onde eu demonstro isso via simulador, vocês vão ver que são esses dados que eu vou utilizar, né, para poder calcular as potências. A potência ativa, a potência reativa, a potência aparente do meu circuito. E são essas potências que o meu medidor de energia vai utilizar. Né? Eu vou usar esses dados aí, mais um pouco de trigonometria, que é o cosseno, o seno e o triângulozinho trigonométrico lá, né? O triângulo de Pitágoras. É matemática elementar. Não tem nada de complexo nisso. Não tem cálculo polar, não tem cálculo integral, diferencial, nada disso. Ok? Então a gente vai entender como o medidor funciona usando as formas de onda. Bom, isso aí é um circuito puramente resistível. E se eu quiser simular um circuito com um indutor, como a gente viu lá no vídeo que está aí no canal, é muito fácil. Eu vou pegar o meu gerador de sinal aqui e vou deslocar 30 graus uma forma de onda dessas. No caso, vai ser a forma de onda da... Opa, desculpa, peraí, deixa eu achar aqui de novo, que eu mexi no lugar errado. Tá aqui, ó, a fase. Então, eu vou deslocar aqui, ó, 30 graus, ó. Tá bem? Ó. Desloquei 30 graus. Vamos supor que esse azul aí, ó, seja a minha tensão.
é a tensão da minha rede elétrica. O amarelo é a corrente. Tá? Então, num circuito indutivo, onde tem um indutor, seja ele qual for lá, o que acontece? Seja ele qual for, não, né? O ângulo de deslocamento da fase aí vai depender do indutor, né? Então, mas tem um indutor. Então, a minha forma de onda aparece desse jeito aqui, ó, a corrente, a voltagem, né? Azul vai ser a nossa voltagem. A voltagem começa, quando ela chega aqui neste ponto, começa a minha corrente. Então, a corrente está atrasada em relação à voltagem. Aqui no nosso caso, aqui, na nossa simulação, ela está atrasada 30 graus. Ok? Eu posso atrasar mais, eu posso vir aqui, ó, 40, ó, 50, 60, 70, 80 e 90. 90 graus é o máximo que eu posso atrasar uma corrente em relação à tensão no meu circuito. Não dá para fazer mais do que isso, né? Então, lá no simulador a gente usou 30 graus, eu vou deixar aqui em 30 graus. Tá? Com isso, o que acontece, gente? Vocês podem olhar aí que... Deixa eu mudar algumas coisas aqui. Deixa eu pegar aqui esse cara aqui, ó, e botar aqui em cima o valor pico a pico, que é esse aqui. Ok? Pico a pico. A voltagem média está aqui. Aqui está a frequência e a voltagem... Ah, já estava aqui o pico a pico, desculpem. Ah, não, aqui é o amarelo, aqui é o azul, tá? A voltagem média e a frequência. Agora está tudo igualzinho. Então, eu tenho aqui a voltagem de pico do meu canal 1 e a voltagem de pico do meu canal 2, ok? Eu tenho aqui a voltagem média do meu canal 1 e a frequência do meu canal 2, desculpa, do canal 1 e do canal 2. Tá certo? Então, com esse ângulo aqui, ó, a gente viu lá naqueles vídeos que o cosseno desse ângulo é o fator de potência. A gente viu que o fator de potência pode ser calculado pelas duas outras potências, pela aparente e pela ativa. Né? Então, eu posso calcular todas as informações da minha senoide através dos dados que eu estou vendo aqui no osciloscópio e através do triângulo trigonométrico, do triângulo de Pitágoras. Foi o que a gente viu lá na simulação. Com isso, a gente vai poder estudar o nosso medidor completamente. E uma vez que a gente entende como ele funciona, você pode muito bem bolar o teu softwarezinho. Agora você não vai ter mais o Modbus, que é um código um pouquinho mais avançado para se desenvolver, né? Que exige muito sincronismo de tempos, né? Você vai ter que usar muita interrupção e coisas desse tipo dentro do código. E agora a gente vai poder desenvolver o nosso medidor e o código que vai fazer ele funcionar pode ser puramente RS-232. Eu não vou precisar mais utilizar o Modbus, que lá atrás eu utilizava, por conta de um medidor que eu já comprei pronto. Tá certo? Então, isso aí é uma coisa para o futuro. Eu estou desenvolvendo ainda os vídeos, estou desenvolvendo ainda o hardware do medidor, né? Mas aos poucos eu vou colocando lá. Se vocês têm algum interesse, alguém aí do canal tem algum interesse nesse tipo de assunto, o treinamento já está lá e aos poucos eu vou atualizando. Ok? E eu acho que por enquanto é isso. Era essa informação que eu queria passar. Tá? Agora vocês estão vendo a mesma coisa que a gente viu no simulador com instrumentos reais aqui. Tá? E da próxima vez que eu vier aqui, eu já vou estar jogando o sinal desse meu gerador de sinais dentro daquela nossa plaquinha, da minha plaquinha de pique lá, a plaquinha de ensaios, e a gente já vai começar a fazer leituras no análogo digital dele. Ok? Muito obrigado aí por vocês terem assistido. Um abraço e até a próxima.